Olá, tudo bem? Não comer carne, como é e por quê? Esse assunto nós vamos tratar hoje com o casal Lucas e Amanda Casella. Tudo bem? Sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigada. Tudo bem? Vegetarianismo, como foi essa opção? Desde quando vocês optaram por não comer carne? Bem, nós paramos definitivamente de comer carne em agosto do ano passado, agosto de 2013. Por vários motivos, né? Na verdade, a gente começou a ter essa preocupação com a proteção animal, né? E eu achava muito estranho da minha parte proteger cachorro, gato e tal, e aí chegar em casa comer aquele bifão maravilhoso. E a gente já vinha pensando nisso por um tempo, né? E depois, quando o deputado Feliciano veio para cá, e ele é vegetariano, ele não come nenhum tipo, nem lácteos, nem nada. Então a gente falou, pô, é algum sinal assim, né? E aí a gente foi, e um dia de repente a gente falou, ó... E Amanda, a ideia foi sua ou dele? Eu sempre tive vontade, né? O protetor animal nasce protetor, né? A gente não vira. Então, eu sempre tive vontade, eu sempre fui apaixonada por todo tipo de ser vivo. Então, eu era apaixonada por vaca, eu era apaixonada por galinha, e aí eu sempre me senti incomodada mesmo, mas é cultural, né? Me ofereceram carne desde quando eu nasci. Então, eu comia porque me ensinaram assim. E eu gostava, de verdade, era um prazer que eu não queria perder, então eu resistia muito. Mas aí eu comecei a falar pro Lucas, vamos, me ajuda, né? A minha mãe já nunca foi muito carnívora, então ela falava, vamos, aproveita. Mas eu tinha prazer em comer carne vermelha, né? Que não é tão legal assim, não é tão saudável, a gente sabe, em quantidades moderadas, ok. E aí eu comecei a cobrar do Lucas, vai, me ajuda. Ele, não consigo, a gente vive em churrasco, tudo é churrasco na nossa família. Aí um dia eu fiz um almoço, né, já estudante de nutrição, eu já me preparando, estudando um pouco sobre a propriedade dos alimentos, e aí a gente começou a consumir mais produtos integrais, né, menos industrializados, e um dia eu fiz um almoço e não tinha carne. E a gente comeu normal, ele não percebeu, não reclamou, e aí eu falei pra ele, vamos parar hoje? Ele concordou e conseguimos, a gente parou simplesmente. E aí hoje a gente vem tentando convencer os amigos, convencer todo mundo, mas não só pela proteção animal, mas porque a gente começou a estudar a respeito disso, né? A relação com a saúde e sustentabilidade. Isso pouca gente fala a respeito, mas é sustentável não comer carne. Por exemplo, se gasta mais água para produzir a carne no geral, bovina. Muito mais. A carne, 1 quilo de carne bovina, para você ter ideia, se gasta 15.400 litros de água. Aquele bifinho, 1 quilo de carne você compra. Em toda a produção. Né? Desde a água que o animal tem que beber até a água do processamento disso. E 1 quilo de cana-de-açúcar, por exemplo, 1 quilo de açúcar, se é consumido 1.800 litros. Quer dizer, a discrepância para produtos tão necessários, assim, que o açúcar nem tanto também, que a gente está tentando evitar. Mas assim, só para se ter uma base, que o produto vegetal, né? O produto que mais se gasta água para produzir é a carne bovina. E no momento de tanta falta de água, né, no nosso país? Justamente. O que a gente tem, assim, fora a saúde, porque assim... não digo para você, porque, como a Amanda disse, a gente se reunia todos os finais de semana, churrasco. Não digo para você que as primeiras 3 semanas da minha vida, assim, era sonhando, né? Aquela coisa de estar chovendo hambúrguer, você sonhava com... Porque é uma mudança muito radical, cultural e psicológica até, porque você está acostumado com aquilo, aí você, de repente, não tem mais. Então, o corpo vai buscando e ele fica, né? Ele vai tentando gritar da forma que ele pode. Mas, dali um tempo, na segunda semana já, meu organismo era outro. Sabe assim, hoje eu tenho, assim, tá tudo regular, assim, o organismo ele muda completamente, você se sente melhor, né? No começo, eu acho que até mais psicológico, você fica meio assim, não, preciso da carne, E você não precisa, né? Na verdade, você tem substitutos de nutrientes que você pode viver uma vida tranquila sem a carne. E para nós tem sido muito bom, é lógico. De vez em quando a gente né, estou há 1 ano e 4 meses sem comer. Só que eu fiquei meus outros 36 anos e pouco comendo. Então, às vezes, você sente um cheiro, né? Vem aquela coisa, você fala, meu Deus, né? Mas você se segura e toca e isso... Amanda, e nessa mudança de deixar de comer carne, você sentiu menos que o Lucas?
psicologicamente sim, né? Porque eu já vinha me preparando, eu já tinha intenção de fazer isso. Mas fisicamente eu senti bastante. Fisicamente parece que eu sofri mais que ele. Eu tive mais fraqueza, né? Eu acho que e a mulher também tem esse problema hormonal, mexe muito com isso. Mas aí assim, o que eu fui percebendo logo no início, a mulher tem normalmente mais que o homem diferenças intestinais, assim, né? A mulher tem mais constipação, isso mudou completamente, né? É uma reclamação, né, cotidiana dos pacientes, das pessoas que procuram, né, saúde, alimentação, é o problema da constipação. E a carne, você tirou a carne da alimentação, né? Porque você coloca outras coisas. E até a questão de proteína, que o Lucas falou, no começo a gente fez substituições. Não por questões proteicas, porque a gente consome muito mais proteína do que a gente deveria, né? De um modo geral, o americano consome proteína demais. Então, a retirada da carne não nos causou necessidades proteicas, né? Alguma deficiência de vitamina, de repente, mas que a gente adequa fazendo... E como que é essa adequação? Por exemplo, o que passou a ser inserido no cardápio de vocês que antes vocês não utilizavam muito? Variedade maior de legumes, de frutas, né? Porque a gente se acomoda a refeições. Arroz branco, né? Que a população come mais. Arroz branco, feijão, uma carne, né? Uma fonte proteica, que as pessoas, elas são muito preconceituosas com ovo também. E hoje a gente come mais ovo, porque nós somos ovo-lacto vegetarianos, né? Nós só não consumimos a carne mesmo, só não consumimos o animal. Um maior aporte mesmo nutricional de legumes, uma variação maior de leguminosas. Antes a gente comia feijão todo dia, hoje a gente come lentilha, hoje a gente come grão de bico. É uma variação, porque é isso, quanto mais colorido o prato, melhor. Mais saudável. Lucas, e nessa mudança, para montar um prato, fica mais caro, fica equivalente, como que é? Não, a gente tem assim, na verdade, como a gente consome uma variedade maior de hortaliças, são mais baratas e consome, por exemplo, às vezes a gente consome o arroz 7 grãos, que é um arroz que ele tem outras propriedades, ele é um pouco mais caro, mas você come menos que o arroz branco. Então, você tem até uma diminuição na conta. Mas o que é interessante é que quando a gente fala que a gente não come carne, as pessoas falam, mas o que vocês comem então? Quer dizer, todo o resto, né? Existe uma infinidade de comidas aí, né? Que o ser humano, dentro da sua evolução, vem separando para que a gente possa ter um cardápio fabuloso, enorme, né? E para nós, a gente descobriu, depois que a gente se tornou vegetariano, uma outra gama de coisas que a gente não pensava em comer, que é a combinação com queijos, a combinação com o próprio ovo, né? Que você vai fazendo coisas que ficam muito gostosas. E a carne de soja, que é um baita de um substituto, e às vezes minha irmã também, ela não comia carne vermelha há muito tempo, há cerca de 6 anos. E aí ela já vinha fazendo algumas experiências. Quando a gente entrou, então ela meio que... Foi estimulante para ela. Ela já começou a procurar receitas. Então isso foi interessante porque na verdade eu acho que a dificuldade grande do casal ou da família é uma pessoa tentar, sozinha. E não tiver o apoio dos outros, fica complicado. Sim, por exemplo, no caso de vocês, se a Amanda resolvesse deixar de consumir carne, você não. Exatamente. Aí imagina ela lá fazendo, porque é um esforço, né, para você parar, é uma tendência, né, que o teu corpo já está acostumado, e eu continuar essa rotina, chegar com um lanche com carne lá, enfim, é complicado. Então, quando as duas pessoas ou a família toma essa força como certa e fala, não, vamos tentar, eu acho que fica muito mais fácil e mais barato, inclusive. E é importante esclarecer que, apesar de vocês não comerem churrasco, vocês podem participar e continuarem sendo convidados. Por favor. Pararam, né, depois da nossa legislatura, pararam de me chamar para churrasco, mas podem continuar me chamando. A gente se diverte. Não, e o mais engraçado é que quando a gente vai ao churrasco ou até qualquer outra refeição que os amigos fazem, né, a família... aí o pessoal fala, ai meu Deus, o que eu faço pra eles? Aí alguém sempre inventa um pratinho especial. Todo mundo quer comer aquele prato especial, né? Porque é muito gostoso, é diferente. A gente vai no churrasco, leva berinjela, leva o queijo, aí a gente faz a preparação lá da berinjela ou da abobrinha, todo mundo quer comer, isso é bacana, né? O que a gente pode ensinar também. Legal. E no caso de pizza? Pizza tranquilo, né? Porque tem menos carne, exceto na parte de molho, né? Você pede
uma pizza sem molho, com carne, alguma coisa? Não, porque o molho é o de tomate que eles utilizam, né? Então já não vai a carne. Mas a variedade de pizzas é muito, né? É uma das melhores opções para quem é vegetariano. Sim. Sim. Infelizmente a gente acaba exagerando, né, nessa opção. Mas para quem não quer emagrecer, porque é massa, carboidrato, enfim. Que é uma confusão que as pessoas fazem. Tem gente, né, algumas pessoas já vieram me perguntar se elas parassem de comer carne, elas emagreceriam. Falei, depende da orientação que você tiver e depende de quais as substituições você vai fazer. Na verdade, o IMC, que é o índice de massa corporal do vegetariano, que não controla a sua alimentação, que simplesmente exclui, né, a proteína animal, é maior que as pessoas onívoras, que as pessoas que comem qualquer tipo de alimento. Porque a gente tem um consumo maior de carboidrato. Então, é legal você ter uma orientação com um nutricionista, né, com uma pessoa... Lucas, e aí vamos pensar coisas do nosso dia a dia, da nossa cidade. É muito habitual também se comer um lanche, né? Aí você vai também ter a opção de comer um lanche sem carne. Sim, sim. Na verdade, eu vou montando meu lanche nos lugares que não tem aquilo que eu procuro, né? Então, em vários locais assim, eu falo... No cardápio eu quero esse aqui, mas sem isso, sem isso, exatamente. Sem isso. Aí eu já estou mais ou menos, eu chego no lugar, aquele lá, né? Então, eles já sabem que é um diferencial, porque alguns já têm o vegetariano, porque hoje já é uma tendência, né? Isso está assim. Apesar de nós sermos um grupo pequeno ainda, existe uma preocupação não só com a proteção animal, mas também com a sustentabilidade do planeta, e esse grupo está crescendo. Então, propriamente, os donos de bares, restaurantes, eles estão se voltando. Adequando o cardápio. Exatamente. Precisa, né? E precisa. É um apelo que a gente faz ainda para algumas pessoas que estão resistindo, sabe? Incluir o hambúrguer de soja no lanche, porque ele é gostoso. Até para não ter esse inconveniente. Você pede o lanche e fala, tira isso, 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 né? Exato. Eu quero esse lanche completo. Você está pagando por aquilo. Exatamente. E a combinação é muito rica. Se você tirar a carne, não deixa o lanche pobre ou deixa o lanche menos gostoso. Então, existem coisas que você, por exemplo, colocar uma ervilha ou um milho que a pessoa não está acostumada a colocar num lanche, fica uma delícia, fica muito bom. Então, é isso que as pessoas têm essa resistência de falar, não, o lanche tem que ter o presunto. Nós também não comemos presunto, embutidos também não comemos salsicha. Mas tem outras coisas, né? Na Câmara a gente faz, né, tem um lanchinho das nossas segundas-feiras aqui, o meu nunca tem carne e é sempre uma delícia. Quer dizer, não necessariamente precisa ter a carne ou o presunto ou o salsicha para ser gostoso. E do lado do homem, especialmente também, o consumo exagerado de carne é um risco complicado para a saúde com relação à próstata, né? Exatamente, não só próstata, né? Tem câncer, são doenças que podem ser oriundas de um consumo elevado de carne bovina, tem também o risco do infarto, enfim, na verdade é um alimento que hoje, né, antigamente ele era um pouco mais saudável, mas hoje por conta dessa corrida capitalista que existe, eles são, o animal ele é colocado como para dar lucro. Então ele vai ali, ele tem que em tantos meses atingir aquele peso, então põe-se muito hormônio na carne, a carne hoje ela é diferente de antigamente e isso é um risco para a nossa saúde também. Bem, vocês já têm experiência nessa parte de não consumir mais carne. Se fosse para dar uma dica para alguém que tem ideia, tem vontade de deixar de comer carne, assim, pela experiência de vocês, o que vocês falariam? Olha, uma dica que eu passei pela experiência que eu tenho seria isso, comece assim. Conhecer principalmente os grupos de alimentos, né? Descobrir o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, que são os macronutrientes que a gente precisa em quantidades equilibradas para manter a saúde. E procurar um profissional. A gente consegue encontrar muita coisa na internet, a gente acha, tem grupos vegetarianos com sugestões, né, de pratos saborosos e saudáveis, mas procurar sempre um profissional por segurança mesmo. É necessário. Lucas, e você, vereador, já está também trazendo esse lado da saúde, da preocupação, através de um projeto de lei. Isso. Vou falar para vocês em primeira mão. Era um projeto que eu já vinha discutindo com o secretário de Educação. Nós também falamos com as profissionais da área para que a gente pudesse ter uma aceitabilidade desse projeto, que é o projeto Segunda Sem Carne nas escolas municipais, né? Então a gente vai propor agora, antes do recesso desse ano, a gente vai propor aí para que nas segundas-feiras, em toda
a rede municipal, que a gente possa colocar um elemento, né, na refeição que não seja carne. A gente já é um começo, né? Exatamente. Mas não só por essa preocupação, mas também pela discussão que isso pode gerar, né? Que a gente consegue viver sem um dia na semana sem carne tranquilamente. Isso abre um leque de trabalho, né? Para os professores mesmo. Por que não consumir carne, né? Quais são os benefícios e quais são os malefícios? E isso é bastante interessante. E a gente entende que vai ter um pouco de certa resistência. Resistência, é isso. Eu ia falar rejeição. Vai ter resistência dos adultos. Porque as crianças, elas recebem bem. Né? A gente está vendo, hoje tem a proteína de soja. Todas as faixas etárias aceitam a proteína de soja em forma de farofa, que está super em moda aí. Né? Então, são substituições e o ovo eles já estão acostumados. A gente perguntou em algumas escolas, conversou com as merendeiras, né? A própria nutricionista da prefeitura falou as crianças aceitam muito bem o ovo. Então, na segunda-feira, né, vamos entrar nessa tendência mundial aí, porque e muita gente legal. Tem já adotado a segunda-feira para dar um tempo com a carne, né? Porque às vezes no final de semana faz um churrasco e aí na segunda-feira vamos... Se empanturra, né? Dá uma limpada no organismo. E a segunda-feira já é o dia nacional de você começar ou um regime, né? Ou a dieta alimentar, ou também começar a fazer o exercício físico. Então a segunda sem carne já é esse estímulo para você falar, olha, eu vou parar pelo menos esse dia e tal. E de repente, se a pessoa tiver ímpeto porque assim, os primeiros dias são complicados. Mas você se acostuma, e isso que é legal, sabe? Então, não adianta a pessoa em 3 dias falar, não aguento. Não é assim, né? A gente tem que testar, porque o nosso organismo ele é extremamente maleável, volátil e ele vai se adaptando. Então ele se adapta também à falta desse ingrediente, né, da carne, que a gente comeu a vida toda. Então isso que é legal. E tem muitos aspectos que fortalecem essa ideia, como vocês já falaram, né? Vamos lembrar aí, então, a questão de saúde, sustentabilidade. Sim. Então são muitos fatores que compensam essa transição, não é isso? Eu acho que o ser humano, ele não se preocupou em grande escala do mundo em que a gente está vivendo. Eu acho que hoje, por exemplo, na Cantareira existe a falta de água. Então as pessoas hoje estão se atentando a uma coisa que daqui a pouco vai ser uma realidade. Vai faltar água no planeta. E a água é a fonte da nossa vida, da nossa existência. Então a gente tem que ter essa preocupação. E é aquela coisa, são os mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Então nós escolhemos mudar. Então, às vezes eu falo para as pessoas, eu estou fazendo pequenas coisas para que exista certa mudança. Eu não recebo a nossa convocação, eu não recebo em papel, eu recebo na internet. Então, eu sei que aquela convocação eu vou ler e vou jogar fora. Então, é uma resma por ano que eu vou economizar? Ok, mas é a minha resma por ano. Se todo mundo tivesse essa consciência, a gente daqui a pouco vai ter... Produção de resíduo, né? Que a gente tem na alimentação, a gente tem em tudo, né? Quanto menor produção de resíduo, exato, melhor. E vai somando. Às vezes as pessoas pensam só em grandes coisas, né? Mas as grandes coisas acontecem a partir das pequenas. Grande coisa é a soma do que você faz, do que eu faço. Exatamente. As pessoas falam, mas o que eu não comendo carne vai mudar na produção? Mas vai. Se todos nós pensássemos que eu vou fazer, muda tudo, né? Eu acho que a revolução, tanto política, econômica e alimentar, ela passa por cada um. Eu acho que isso é importante, que a gente mude os nossos hábitos para a gente mudar a realidade que a gente vive. Amanda, e pela experiência de vocês, você diria que poderia ter começado antes? Com certeza. Sabe, assim, exatamente pelo estímulo de conhecer mais coisas, de procurar as novidades. Aí a gente acaba vendo, né, pelas diferenças no nosso organismo. Aí a gente vai aprendendo, a gente quer estudar mais, as pessoas questionam muito, eu quero me especializar em dieta vegetariana para ajudar. E assim, eu não quero estimular as pessoas a pararem de comer carne. As pessoas que, né, vierem até mim e falar, me orienta, como que eu faço para parar de comer? Ótimo, vamos lá, eu tenho, né, todos os dados aqui para te ajudar. Mas o que eu quero mesmo é ajudar as pessoas a diminuírem a quantidade desse consumo. Porque hoje é o que o Lucas estava falando. Ele falou, a carne que a gente come hoje é bem mais nociva. As pessoas não fazem ideia, eu acho que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Eu fiz até um questionário na faculdade com as minhas amigas. Qual é a fonte alimentar com maior quantidade de agrotóxicos, né? É o tomate, é a alface, não é a carne.
E ninguém sabe disso. Mas por quê? Passa agrotóxico? Poxa, ele come o produto com agrotóxico, né? E aí ele metaboliza e isso fica naquela carne que a gente come e é muito mais nocivo para a nossa saúde. E é interessante informar também que a Amanda está se especializando em alimentação. Sim, sim. É uma área que eu gosto, me encontrei e agora eu quero desbravar isso aí e poder ajudar, né, as pessoas, porque a alimentação como prevenção, é isso que eu quero trabalhar. Então, antes da gente ficar doente, vamos cuidar da saúde, porque a alimentação hoje a gente sabe que tá na atenção primária com prevenção, né? Alimentação e atividade física, então... E dentro do que você falou também, se a pessoa não quer, por exemplo, mudar totalmente, deixar de consumir carne 100%, pode ser um semi-vegetariano? Maravilhoso, né? A gente costuma chamar semi-vegetarianos as pessoas que não comem carne vermelha, né? Então, são as pessoas que comem carne branca. Ou seja, para quem não sabe, né? Carne vermelha, Carne vermelha, carne de boi. De boi. Né? E a carne branca, carne de aves e carne de peixe, que é excelente, que as pessoas não têm o hábito de comer, que tem o ômega 3, que agora estão divulgando bastante na televisão, o ômega 3, né, é uma gordura importante mesmo, a gente precisa exatamente para controlar os níveis de colesterol, porque o importante de tudo é o equilíbrio, é isso, nada em excesso, né, que é a base. Hoje já tem aí novas pesquisas que a gordura saturada não é tão ruim assim, que é a que tem na carne vermelha, mas é uma questão de moderação, tem que tomar cuidado com algumas informações, é bom a gente pesquisar e interpretar o que a gente lê e o que a gente ouve, né? Lucas, e o lado de pensar no animal, informando também, para quem não sabe, que os dois pertencem, né, à Associação Protetora dos Animais de Penápolis, a APAP, e que o animal, a carne para a gente consumir, o animal, queira ou não, passa por vamos dizer, um sofrimento, né? Sim, sim. Na verdade, nós somos voluntários e ironicamente, a APAP está do lado do matadouro municipal, né? Então, a gente sabe que os animais que são, né, eles têm que pagar com a vida para servir, virar 1 quilo de carne lá, são os animais que, por mais que se preocupe com esse sofrimento... diminua a dor do abate, é um abate. É um sacrifício, né? Então, a gente sabe disso e eu acho que começa aí. Eu acho que os protetores também que falam, olha, eu gosto e tal, começa aí. Vamos pensar, né? A gente está falando de eu não queria usar as palavras, mas são cadáveres, né? Então, a gente está falando disso. Mata-se um animal, destrincha ele e aí se dá para comer. Eu acho que se a gente for pensar ao pé da letra mesmo, fica uma coisa até meio maluca, assim. A gente que está envolvido nessa causa, que a gente salva os animais, a gente sabe que faz a diferença na vida deles, e são animais que só tem amor para dar, tanto os domésticos quanto esses animais de grande porte. Então a gente sabe que, puxa vida, a gente pode fazer a diferença, né? Vamos tentar rever isso aí, tem tantos outros alimentos. Se a gente parar de fazer a produção de grãos, né, para alimentar as manadas, a gente acaba com a fome do mundo, porque é muita comida que se despende para ter o prazer de comer um bife. Será que pelo prazer mesmo, né? Será que é o prazer? Será que a gente vai arrastar a nossa civilização a um declínio por conta de um prazer, por conta dessa coisa da gula, né, que é um pecado capital? Então, vamos repensar isso. Eu acho que a gente tem que ter. A gente está aqui para fazer mudanças. Eu acho que nada mais é do que analisar, refletir o que a gente está fazendo aqui e por que, de repente, a gente não pode mudar o que vem sendo colocado para a gente como certo. Lucas e Amanda, sobre o vegetarianismo também, algumas personalidades são vegetarianas nacionalmente no mundo também, não é isso? E ajudam a promover a prática desse hábito. Isso. Na verdade, a Segunda Sem Carne, né, que já é lei em São Paulo, em várias outras cidades, e a gente, né, vai tentar instituir aqui em Penápolis, foi Paul McCartney, Sir Paul McCartney, né, o cantor, o ex-Beatle, que instituiu na Inglaterra, que também é uma pessoa extremamente preocupada com a sustentabilidade, com essa coisa do mundo continuar sendo um mundo habitável. Então ele instituiu isso na Inglaterra, isso passou para a Polônia, passou para a Itália. O mundo inteiro hoje tem essa prerrogativa de falar, não, segunda-feira a gente vai tentar parar com a carne, porque é o começo, né? É o começo de uma mudança de hábito, né?
E dentro das celebridades, né, nós temos filósofos que começaram, né, com essa prática alimentar, que falam que isso é a salvação do mundo, né, pelo que a gente tem lido, e algumas crenças religiosas, algumas doutrinas, né, o budismo, eles tratam muito, na Índia eles falam muito disso, porque eles falam que quando a gente para de comer carne, a gente deixa de ser predador. Então, o animal reconhece, ele sabe que nós somos inofensivos para ele. Ou seja, tem um aspecto de energia também. Exato. E aí, a gente pensando mais cientificamente, né, não querendo trazer para esse lado místico, tem a parte fisiológica. O cheiro do nosso organismo muda, o cheiro que a gente exala. Então, eu acredito mais nessa parte, né? Que o animal sente o seu cheiro, ele sabe que você não oferece risco mesmo. Até porque se fala também que quando você participa de um churrasco, por exemplo, e consome, a carne fica um bom tempo no organismo. A digestão da proteína, que já falaram de 3 dias, né? Mas não é. E a gente tem os alimentos que ajudam nessa digestão, mas, né, por favor, não comam tanta carne, faz mal, né? Deixa a gente com a sensação de empachamento. Então, come um mamãozinho depois que ajuda na digestão, um abacaxi, uma fruta cítrica, né? Mas aí, na segunda, procura, então, não consumir essa carne. E na parte de celebridades também o Roberto Carlos, fazendo a campanha da Friboi, né, entrou numa polêmica, é vegetariano, não é? Mas de alguma forma até contribuiu um pouco para discutir essa questão do consumo de carne. Não, você concorda com isso? Não, com certeza. Eu acho assim, na verdade, eu acho que o que a JBS, que é a detentora da Friboi, tentou era pegar pessoas que tinham uma confiabilidade muito grande, como o Tony Ramos, o próprio Roberto Carlos, que é uma unanimidade, né? Então, eles, assim, sem querer, eu acho que eles levantaram essa discussão do vegetarianismo. Mas é que aí tinha essa coisa que ele não comia, ele vai e volta a comer, tem a música. Por causa da JBS, né? Então, por causa de alguns milhões, né? Poucos, né? Poucos milhões, que para ele não deve fazer muita diferença, para nós talvez sim. Mas, na verdade, eu acho que o que a gente tem que ver é que, ok, né, o Brasil é o maior produtor, mas é como a Amanda disse, é uma ação predatória, né? Então, e que arrasta, né, não é só a vida do animal que tá em jogo ali, é o consumo de água, o quanto isso o quanto a gente gasta para essa carne ter aquele nível de exportação que hoje o Brasil tem e é um dos únicos países no mundo. Então, o quanto a gente está fazendo que a nossa natureza sofra para ter esse ISO, né? Para ter esse nível de qualidade. Então, eu acho que é uma discussão que tem que ser levantada. Então, volto a dizer, volto a frisar, a mudança começa em cada um. Acho que a hora que as pessoas começarem a ver que elas sozinhas podem sim mudar o mundo, porque a outra formam um grupo e esse grupo pode sim, eu acho que é aí que começa uma mudança significativa nesse ponto. E voltando a falar de passos, né? Come um dia menos carne, entra na história do refrigerante que todo mundo sabe que faz mal para a saúde. Então, assim, vou deixar para consumir no final de semana. Tá bom, já é um avanço. Já ajuda muito. E depois... Exato. Né? Por aí, eu falo pro pessoal, imagina, mas segunda sem carne só? Eu falo, imagina todo o mundo não consumindo carne na segunda-feira. Né? Imagina que loucura, que impacto, né, bom isso vai causar para o nosso meio ambiente. Né? Aí é que assim, a gente tem todo esse apelo agora, né? Tá em alta aí, a Friboi tá na moda, né? Os artistas estão lá dando credibilidade. Mas é um apelo comercial mesmo. A gente maltrata os animais, né? Para o nosso bel prazer e para a empresa lucrar, para a indústria lucrar, porque eles poderiam, a gente consegue criar menos resíduo usando partes melhores dos alimentos vegetais e conseguir prazer também. É que a indústria não está interessada porque, né, o consumidor precisa exigir isso. Tá certo. Lucas e Amanda, eu deixo agora espaço para as considerações finais. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, Cacá, e falar para as pessoas que nos assistem, que vão, de repente, refletir sobre isso, que tentem. Eu acho que a tentativa é o começo, de repente, uma mudança significativa na vida. Então, para quem, de repente, acha que não consegue, porque muita gente fala, eu não consigo parar de comer, Tenta uma semana, eu sei que a primeira semana é mais doída, como para tudo, né? Toda mudança que a gente faz, a primeira semana é mais complicada, mas tentem, porque assim, gente,
o benefício que isso traz para você e para o mundo é inexplicável. Então, a gente só pede para que as pessoas comecem essa mudança dentro de si mesmos. Obrigada, né, pelo seu interesse no assunto, pela oportunidade, por poder falar para o pessoal. E deixar um recado para o pessoal da proteção animal. O que a gente está tentando dizer é que a gente quer diminuir o impacto ambiental, né? Diminuir o consumo, não precisa deixar totalmente, eu sei que isso é cultural. E principalmente por ser cultural, aqui no Brasil a gente come vaca, a gente come porco, as pessoas não criticarem hábitos alimentares de outras culturas, né? Porque tem gente que critica, fala que absurdo, eu gosto tanto de cachorro, eu jamais comeria um cão. Mas, poxa, você come um coelhinho de vez em quando, né? As pessoas, elas matam animais que, para mim, são inimagináveis consumir. Então, um jacaré, né? Cobra, come capivara. E eu nunca tive, assim, essa abertura. Hoje, eu como tudo. Tudo que me oferecerem eu vou experimentar, eu vou comer. Antes eu tinha restrições, porque eu falava o que tem. Porque eu tinha medo de ter algum tipo de carne que eu não conhecia. Então, eu não tinha uma abertura, eu não experimentava. Eu era criança chata. Não quero experimentar. Mas hoje, em se tratando, né, de produtos que a terra nos oferece, hoje eu como qualquer coisa. Deixando claro que não seja carne. Claro, produtos da terra. Ok, obrigado pela presença de vocês. Eu conversei com o casal Lucas e Amanda Casella. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.